tudo bem? Hoje, mais uma vez, estamos reunidos. Estou atendendo o convite do Grupo Colina dos IPs, ao qual eu já externo minha gratidão e meu carinho de sempre por poder participar deste encontro tão importante que estamos realizando hoje. O motivo dessa reunião, deste encontro, é a celebração entre todas as religiões, em torno de um dia muito especial, que é o Dia dos Pais. Nós, messiânicos, como já conversamos um pouquinho no encontro do Dia das Mães, somos espiritualistas, desenvolvemos o altruísmo. Então, a base da nossa religião é o espiritualismo e o altruísmo, no sentido de fazer o bem e no sentido de acreditarmos na existência do mundo espiritual e também desta jornada que se inicia após a nossa partida, do mundo material. Fenômeno esse que nós chamamos de, conhecemos como a passagem, a morte, E com muita alegria recebo esse convite para poder dividir com os senhores, mais uma vez, uma homenagem aos nossos queridos pais. Mas também, como disse no encontro do Dia das Mães, não apenas os pais em si, mas homenagear na figura dos pais todos aqueles que têm a missão importantíssima de nos conduzir, principalmente na primeira fase da vida, que é a nossa infância. Neste momento, os nossos dois maiores e grandes líderes, tanto o pai quanto a mãe, são responsáveis por tudo aquilo que seremos no futuro. Mas em se tratando dos pais, eu me recordo muito de uma passagem que eu tive com meu pai e para mim representa a essência do que é cumprir esta missão. Eu sou caçula de uma família com 6 irmãos, E meu pai, desde cedo, trabalhou muito, A constituição familiar a qual eu vivia naquela época era início dos anos 80, por aí. Então nós tínhamos ainda predominantemente aquela constituição padrão, onde o pai desenvolvia as atividades de sair de casa, trabalhar, enfim, buscar o sustento para o lar, e a mãe cuidava dos afazeres de casa. Essa era a constituição familiar, acho que predominante na época, e a qual eu estava inserido. Então eu lembro que por muitas vezes eu acordava para ir para a escola, ou se ia para a escola à tarde, brincar, fazer dever, aquelas coisas da infância. Meu pai não estava em casa, já tinha saído trabalhar. E eu ia dormir no final do dia, já cansado de tudo que tinha feito como criança. Meu pai não tinha chego ainda, estava trabalhando. E eu o via poucas vezes, E em nenhum momento fiquei triste, nada, porque passei por essa experiência que foi fundamental. Um dia, aquelas coisas de criança, sabe? A famosa virose, Então eu tava com febre, vomitava, ia no banheiro e tal, minha mãe preocupada. E eu não dormi no horário de costume, Fiquei na cama e vira pra lá, vira pra cá, aquela coisa, aquele mal-estar. E aí eu escutei a porta abrindo, a casa não era tão grande, e era meu pai chegando. E aí a primeira coisa que ele perguntou pra minha mãe foi: "E o Marquinho, como é que tá?" Aí minha mãe falou: "Ele passou o dia assim." Aí eu vi que ele entrou rápido, lavou as mãos e correu, foi rápido. A primeira coisa que ele fez foi ir no quarto onde eu estava. Aí, como eu era criança, eu acho que a cabeça era de criança menorzinho, aí eu lembro até hoje, como se fosse nesse exato momento, ele colocou a mão assim na minha testa, para ver a temperatura. Aí aquela mão grande, fez assim. E aí falou: "Filho, papai tá aqui, vai ficar tudo bem."
e iniciou a ministração do Jorei, que é um ato de energização que nós messiânicos praticamos, como se fosse uma oração em ação. E aí eu lembro que eu fui acalmando, mas o que vinha no meu pensamento era: nossa, meu pai está aqui, a primeira coisa que ele fez foi vir cuidar de mim, com tanta coisa que ele tem para fazer. Nossa, como meu pai gosta de mim. E eu lembro que eu fui pensando e acabei dormindo, depois no outro dia acordei, ele já tinha ido trabalhar. Eu sei que aquele gesto foi tão importante, significou tanto para mim, que de forma muito sintetizada mostrou tudo que um pai que ama um filho, né, faz para ver o seu filho bem. Meu pai tinha trabalhado o dia inteiro, chegou cansado e ainda ficou boa parte do que seriam as suas horas de sono para se restabelecer e iniciar a jornada no outro dia, cuidando de mim. Esse cuidado, esse zelo, né, foi a maior herança que meu pai me deixou, que é, né, realmente a prática do amor ao próximo. E tudo aquilo que veio na consequência da minha vida, eu fui crescendo e como adolescente encarando as coisas do mundo e batendo de frente com os medos, né, que os pais têm com relação ao filho quando ele começa a viver a vida. Então eu lembro que quando surgiam oportunidades que poderiam desagradar meus pais, vinham cenas como essa que eu disse, que eu relatei. Como eu posso desapontar uma pessoa que fez tamanho bem para mim? Então, por gratidão e amor aos meus pais, eu me empenho em levar uma vida digna, para que eu possa sempre levar alegrias para eles através da minha existência, dos meus atos. Então, hoje é um dia muito importante. É um dia em que nós manifestamos nossa sincera gratidão aos pais que se empenharam o máximo que eles podiam para oferecer para nós o alicerce, a base da nossa vida e que fez com que a partir dessa base a gente possa colher o que colhe hoje. Então, eu gostaria de dividir com vocês, para aqueles que convivem com o papai, ou que já, como eu, já está distante do papai, porque ele já se encontra no mundo espiritual, a gente sempre desenvolva, pratique coisas, sentimentos que vão gerar orgulho e alegria a ele e a mamãe também. E que a gente pratique boas ações, tenhamos uma boa vida para ensinar aqueles que vêm depois da gente, nossos filhos. No Japão, há um ditado muito interessante que diz assim: o filho se cria pelas costas. Porque você fala para o seu filho: olha, não faça isso, não faça aquilo, é bom fazer isso. Mas depois que você termina de falar com a criança, com o seu filho, né, você vira as costas e vai fazer o que precisa fazer. E é aí que os filhos ficam de olho de tudo o que meu pai falou, o que ele está fazendo. Então, quando meu pai foi ao meu encontro, no momento em que, até então na minha vida, estava sendo o dia mais difícil,
eu com dor, tal. E ele sempre falava em ser uma pessoa boa. Ele deu o exemplo do que é ser uma pessoa boa. E eu jamais esqueci isso. Então, mais do que nossas palavras, são as nossas ações. Gostaria então de dividir com os senhores, né, esse momento tão importante e dividir, né, meu sentimento de gratidão ao meu pai e a todos os pais que cumprem essa grandiosa missão, né, de ser o primeiro mestre na vida de uma pessoa. Depois dos ensinamentos básicos que um pai nos ensina, surgem outros mestres que nos ensinam outras coisas valiosas. Professores, mentores, né, líderes que trabalham conosco, e cada um deles vão somando qualidades positivas em nossas vidas. Porém, a base de tudo que vamos receber no decorrer da nossa vida tem início com os nossos pais. Então, parar um momento do seu dia e agradecer a tudo que seu pai fez por você. Seja presencialmente, se ele estiver do seu lado, né, manifeste isso. Se ele estiver no mundo espiritual, manifeste através de uma oração. Por isso, parabéns, Grupo Colina dos IPs, por essa iniciativa maravilhosa. Porque da mesma forma que eu, sem saber aonde meu pai estava, tive a certeza depois que ele estava preocupado comigo, eu hoje estou tendo, né, a permissão de não sei onde ele está, mas poder manifestar a minha preocupação, minha gratidão por ele. E isso é um ciclo do bem. Se pensamos em fazer o bem, que o bem se estenda, a gratidão é o ciclo do bem. Faço pelo meu pai e busco ser exemplo para o meu filho. Lembrando sempre que os nossos filhos nós ensinamos pelas costas, viu? Mais do que as palavras, ensinamos pelas nossas ações. Mais uma vez, que tenhamos todos um dia maravilhoso, que Deus abençoe todos os lares, cobrindo-os com o seu manto divino, fazendo com que tenhamos a permissão de concretizarmos o tão esperado paraíso na terra em nossos lares, e que isso tome proporções entre os vizinhos, os bairros, as cidades, os países e o mundo. Que todos vivamos em paz, com saúde e prosperidade. Deus abençoe a todos vocês, a todos nós. Muito obrigado, um ótimo domingo e feliz Dia dos Pais. Muito obrigado.